As consequências do pecado, parte 4. O pecador, ainda que seja rei, é escravo, não de um único dono, mas de tantos senhores quanto sejam seus vícios. Agostinho. A palavra consequência quer dizer efeito, resultado. A Confissão de Fé de Westminster, 1643 a 1649, que é uma confissão de fé reformada e orientação calvinista, e que foi adotada por muitas igrejas presbiterianas e reformadas ao redor do mundo, diz: por este pecado eles decaíram da sua retidão original e da comunhão com Deus, e assim se tornaram mortos em pecado e inteiramente corrompidos em todas as suas faculdades e partes do corpo e da alma. Capítulo 5, seção 2. E continua: por este pecado, número 1, decaíram da sua retidão original e da comunhão com Deus, imagem desfigurada. Número 2, tornaram-se mortos em pecado, escravos do pecado. Número 3, inteiramente corrompidos em todas as faculdades e parte do corpo e da alma, depravação total. As consequências do pecado. Mas ai dos ímpios, pois tudo lhes irá mal. Terão a retribuição pelo que fizeram às suas mãos. Isaías capítulo 3, versículo 11. Número 1. O pecado nos afasta de Deus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. A pior consequência do pecado é a de nos afastar de Deus. O pecado é o único poder capaz de nos afastar dele. Eva caiu no engano do diabo, acreditando que seria como Deus. Daí comeu e deu ao seu marido, Adão. Mas em vez de se tornarem como Deus, foi a maldição do pecado que lhe sobreveio. Assim o pecado passou a todos os homens. Número 2. Traz morte espiritual. E quando vós estáveis mortos nos pecados, Colossenses 2,13. A morte espiritual é a quebra da comunhão entre o homem e Deus. Em consequência do pecado, a morte espiritual foi a primeira morte introduzida no universo. Quando Adão e Eva pecaram, eles quebraram a comunhão que tinham com Deus. A partir daquele dia, morreram espiritualmente. Por esta razão, a humanidade busca os deuses, consultam os espíritos, fazem promessa aos santos, carregam ídolos na cabeça, fazem procissões pelas ruas, adoram imagens, quando a elas prestam cultos e confiam nelas. Quando fazem seus pedidos, consultam a cartomante, os tarôs, os bujos, crê nas cartas e também nas ladainhas. Rezam e fazem penitência, mas não sabem o que fazem. Está escrito no capítulo 45 do profeta Isaías: para que o homem viva novamente espiritualmente, faz-se necessário que este venha aceitar a morte vicária de Jesus. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Número 3. Dá legalidade ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Efésios 4, 27. O que é legalidade? Legalidade é conformidade com a lei. Se pecarmos, damos poderes ao diabo para nos acusar, nos conduzir para o mal e ainda se opor a nós. Este é o papel dele. Os homens vão de mal a pior, roubando, mentindo, prostituindo, matando uns aos outros, fazendo assim a vontade de Satanás, que veio segundo Jesus matar, roubar e destruir. João 10, 10. Número 4. Traz morte moral. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Gênesis 3, 27. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros.
começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Romanos 1, 26 e 27. A morte moral é a quebra dos princípios que regem a vida do ser humano, mostrando-lhe o que é certo e o que é errado, decência, caráter, sensualidade. O mundo perdeu totalmente os predicados morais. Vivemos o tempo da nudez, a era da sensualidade. Jesus está dizendo: aconselho-te que de mim compre roupas brancas e vista-se. O gadareno, que tinha uma legião de demônios e andava nu, quando foi liberto por Jesus, foi conduzido, vestido e em seu estado perfeito aos pés do Senhor. Número 5. Trouxe depravação total. Segundo o dicionário Aurélio, depravação significa corrupção, perversão. As Escrituras dão o diagnóstico para o pecado. É a deformidade universal da natureza humana, deformidade que se manifesta em cada pormenor da vida de cada pessoa. Tanto o Antigo como o Novo Testamento descrevem o pecado como rebelião contra as normas de Deus. A depravação total quer dizer que o pecado permeou cada faculdade do ser humano, assim como uma gota de veneno permeia cada molécula de um corpo de água. O pecado urdiu cada faculdade no homem e assim ele polui todo o seu ato. Provas da depravação total do homem. Depravação na mente, Gênesis 6:5. Depravação no coração, Jeremias 17:9. Depravação nos afetos, João 3,19. Depravação na consciência, Hebreus 10:22. Depravação na palavra, Salmos 58:3, Romanos 3:13. Depravação da cabeça aos pés, Salmos 1:5. Depravado ao nascer, Salmos 51:5 e 58:3. A depravação total não quer dizer que o homem por natureza está privado de consciência. Até mesmo o pagão tem consciência, Romanos 2:3. Que o homem por natureza está destituído de todas aquelas qualidades que são louváveis segundo os padrões humanos. Jesus reconheceu a presença de tais qualidades em certo homem rico, Marcos 10:21. Essa depravação total não quer dizer que a depravação é total no seu grau. Ela tem que ver com a extensão somente. A morte física. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6:23. A morte física é o término das atividades vitais do ser humano sobre a terra. É vista nas Escrituras como a consequência primordial do pecado. Morrem anualmente mais de 85 milhões de pessoas no mundo. Isto inclui assassinatos, acidentes, suicídios, velhice, infanticídio, enfermidades e outros. O pecado impossibilitou a vida eterna no corpo físico. Antes o homem vivia até 900 anos, como viveu Matusalém, 969 anos, Gênesis 5:27. Hoje em dia, a vida no corpo físico dificilmente passa dos 90 anos. As consequências do